Oi, Edmar, para falar com vocês de astrologia. Semana do dia 27 de outubro, né, a gente acabou de viver aí uma lua minguante em Leão, onde eu falei para vocês procurarem desenvolver a confiança, né? Hoje essa lua já caminhou, né, tá no signo de Virgem, e ela, durante a semana, né, dia 1º de novembro, vai formar uma lua nova, né, ou seja, a conjunção de Sol e Lua, em Escorpião, né? Ou seja, começa um novo ciclo, né? E esse ciclo vai exigir da gente, né, que a gente tenha essa capacidade de lidar com os assuntos escorpianos, né? Que é transformação, né? Autoanálise, autotransformação, né? Lembrando que Escorpião é um signo de água, portanto, bastante emotivo, né? Então, um escorpião tem aí que lidar com lições difíceis, né, como a perda, né, o desapego, a necessidade de reciclar, né, aquilo que a gente tem, né, de transformar aquilo que a gente tem ou aquilo que a gente é, né. Então é uma lição bastante complicada, né, porque requer vontade, né, de lidar com esses assuntos difíceis, né? Então, se Escorpião é persistente, se Escorpião tem perseverança, né, essa perseverança tem que ser nessa capacidade de se né, de se reinventar, né? E é lógico que isso vai necessitar que a gente tenha, que a gente se desapegue, né, de sentimentos que não servem mais, de pensamentos que não que são contrários à nossa evolução, né, e tudo isso que de certa forma nos prende, né, prende a nossa evolução. Então, Escorpião tem essa capacidade, né, Escorpião tem essa força, né, para conseguir realizar esses grandes feitos, né, que são sempre complicados, né, que é essa questão do desapego. E Escorpião tem a grande capacidade, né, de fazer nesse mergulho emocional que faz, né, acaba chegando, né, e resolvendo grandes problemas, né, emocionais, né, grandes traumas, grandes, né, talvez decepções, né, sempre resolvendo problemas que a gente traz ali de forma inconsciente, né, ou subconsciente. Então, eu tenho que lembrar que Escorpião está muito ligado com astrologia, que está muito ligado com psicologia e com essa busca incessante pelo entendimento do ser humano, né. Dei essa introdução, né, agora para colocar, né, assim, para poder tratar assuntos mais abrangentes aqui, né? Eu vou abrir bastante o campo, né? Tem muita coisa para falar, mas quando a gente pensa em tudo que eu falei em relação ao pessoal, ao indivíduo, a gente tem, né, numa formação que está acontecendo, né, e que vai ficar exata, né, nos próximos dias, né, no dia 3, dia 4 ali, vai acontecer a oposição exata, né, de Plutão em Capricórnio, né, oposto a Marte em Câncer, né? Então, os dois regentes de Plutão, né, fazem uma oposição direta, né, no momento onde está se recomeçando, né, ou seja, está se iniciando uma alunação de Escorpião. Então, na minha visão, né, a gente, na verdade, é como se eu dissesse assim, né, transformação, né, elevado à terceira potência, né. Então, porque eu tenho o potencial de transformação do próprio signo Escorpião, do regente, né, do regente clássico, que é Marte, e do regente novo, né, ou moderno, que é Plutão. Então, são, de certa forma, três abordagens, né? Tem a abordagem
do próprio signo Escorpião, que é a questão, né, da transformação. Tem a abordagem do regente clássico, que é Marte, ou seja, Marte na posição de Escorpião é exatamente, é como se, dá alguns exemplos, né? O médico cirurgião que tira, né, que te tira que faz uma operação e te tira, né, uma pequena infecção, um pequeno câncer, ou te acaba te solucionando um problema ósseo, né? Então, uma ideia, né? Um médico cirurgião, né? Alguém que lidando com a rudeza, né, que é fazer uma cirurgia, alguém consegue solucionar um problema. Assim como o próprio psicólogo, o astrólogo, que consegue ali dar uma dica, né, dar uma direção para alguém que precisa de ajuda. Então, Marte tem essa abordagem, né? Plutão como o grande transformador, né? Plutão tem uma ligação direta com o poder, né? De certa forma, no seu mapa astral, Plutão fala qual o poder que você quer ter, né? Que tipo de poder você quer exercer. Só que poder, né, é uma questão que depende de responsabilidade, né? Poder precisa de responsabilidade. Quando você tem poder, mas não tem responsabilidade, né, você acaba cometendo grandes desastres, né? Então essa é uma das ideias que a gente pode entender, né? O nosso próprio Plutão aí no mapa astral. Então a gente tem essas três abordagens. Tem a abordagem do signo Escorpião, né? A abordagem de Marte, né? A abordagem de Plutão. Hoje esse Marte e esse Plutão, eles estão em pontos críticos, né, do céu. Plutão já está no grau 29 de Capricórnio, né, e Marte está chegando no grau 29 de Câncer, né? Então são graus perigosos, né, porque os planetas eles já passaram por todo o signo e eles estão ali na transição entre o signo atual e o novo, né? Então é como se pudesse, né, acontecer eles acabarem mostrando a sua pior face, né? Então Marte pode mostrar a sua pior face em Câncer, Plutão pode mostrar a sua pior face em Capricórnio. E eu falei semana passada, né, Marte em Câncer é a nossa conexão ou a nossa luta pela nossa ancestralidade, né? E Plutão em Capricórnio é a nossa vontade de ter poder, né? Como é Capricórnio, como Capricórnio está muito envolvido com a ideia do sucesso, né, e da ambição. Então, o nosso poder e a nossa intenção, né, de alcançar altos cargos, uma alta liderança, né? E também, né, o poder da própria liderança, né? O poder governamental, estatal e tudo mais, judiciário, né? Então a gente tem essa luta, né, entre alguém que tenta impor um poder, né, e Marte ali, né, muito arraigado nos valores de ancestralidade, de talvez talvez se você, por exemplo, faz parte de um grupo, né, você torce para um time e aquela torcida é sua família, né, o seu grupo, né, quem você se sente como se você pertencesse àquele grupo. Então é uma outra forma de entender ancestralidade, né, ou uma conexão, né, quase que familiar. Então existe essa disputa, né, e ela vai ficando mais perigosa ao passo que Marte vai chegando na posição exata, né, com esse Plutão em Capricórnio. Então isso é importante, vai acontecer ali dia 3, dia 4, né, e ainda tem um período onde esse Marte, né, ainda passa para Leão, passa para o signo de Leão, mas ainda continua ali fazendo uma oposição com esse Plutão em Capricórnio,
Então, cuidado com trânsito, cuidado com situações onde você precisa negociar, discutir, né, que você precisa conversar com pessoas que têm um certo poder, que exercem alguma liderança. Se você é líder, cuidado com a forma com que você, né, lidera, com a forma com que você impõe, né, a sua vontade. Então, mais uma vez, trânsito, eletricidade, né, tudo isso né, subir em altura, né, que, por exemplo, a área que eu atuo na minha profissão, né, sou engenheiro, para quem não sabe. Então, todas essas situações, tomem o seu devido cuidado. E aí, durante a semana, eu meditei, né, bastante, porque semana passada eu falei que logo depois, né, que esse Marte ele passa por essa grande oposição, depois ele entra em Leão, e aí o Marte, que se sente medroso, acuado em Câncer, de repente, né, se encontra com a coragem, né? Ele de repente se percebe corajoso, e aí, pensando assim, no emocional, né, das pessoas, esse emocional pode ter essa ideia de explosão, né, acabar sendo desenvolvendo essa impulsividade e agressividade, né? Eu tô ali segurando, né, uma situação, eu tô ali me controlando, né, as minhas emoções ali, para de repente, por me sentir, né, me sentir acuado, me sentir pressionado por uma liderança, pode ser a liderança na família, no trabalho, o próprio governo, né? E de repente esse Marte entra em Leão, e aí de repente eu descubro que eu, né, tenho como me defender, e aí, né, posso acabar sendo impulsivo, agressivo, reativo, né? Porque de repente eu descubro que tenho vontade própria, né? E aí isso é perigoso, né? Então, mais uma dica aí para vocês observarem, né? Se observarem também os outros, né? Se os outros podem ser agressivos com vocês. Mas aí durante a semana, eu pensando sobre esse assunto, eu cheguei à conclusão que esse movimento é mais do que um teste no nosso emocional, né? Esse movimento, pegando toda a conjuntura, né, do mundo que a gente vive, a gente vê, né, as nossas ligações ancestrais, né, os nossos apegos emocionais relacionados aí, né, aos nossos grupos, não? Então a gente vê, por exemplo, se eu fosse falar de ancestralidade, né, vocês querem ver algo mais ancestral e mais uma briga de família mais antiga do que a guerra ali de Irã e Iraque, né? Ou seja, para quem, não vou contar a história toda aqui, mas Abraão, né, acabou tendo ali um filho fora do casamento, porque ele estava muito velho, a mulher dele estava muito velha, ele acabou tendo um filho fora do casamento, Ismael, né? E de Ismael, né, nasce o povo árabe, e de Isaac o povo judeu. Então, vocês querem uma ancestralidade maior do que essa, né? Uma briga entre povos irmãos, né? Ucrânia e Rússia, né? E toda. Então, se a gente for falar aqui, a gente vai falar muito mais, né? E um outro movimento que está acontecendo no mundo é um movimento em busca da liberdade, né? A gente está na era de Aquário e a gente está muito apegado à era de Peixes. Então a gente tem apego aos símbolos, né, da era de Peixes. A gente não consegue exercer, né, criar uma sociedade realmente aberta, né, a compartilhar, né, e compartilhar conhecimento, bens e tudo mais, né?
porque a gente, né, tá apegado às instituições e à forma de pensar da era de peixes, né? E aí também envolve ancestralidade, envolve a minha igreja presta, a sua não, a minha religião tem o Deus verdadeiro, a sua não. Então tudo isso está ligado a um certo apego emocional, né, aos valores da era de peixes. Então o que acontece? A era de aquário, ela já devia estar funcionando, né? Já devia estar a pleno vapor. E a era de aquário, na verdade, como projeção no mundo, ela começou a acontecer ali na Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa foi ali um marco onde o povo se voltou contra o regime, né, que era a monarquia. E no próprio processo da Revolução Francesa se criaram dois grupos, né? Um grupo de direita, né, e um grupo de esquerda. A esquerda queria, né, o poder totalmente desapegado, né, das leis, né, ou um poder que quase chegaria ali, né, na anarquia, né? O povo como indutor ali do poder em si, né? E existia um lado conservador, né, que a gente pode chamar de direita, que queria manter algumas instituições, queria manter, né, uma certa organização para manter a coisa funcionando. E aí vocês vão perguntar qual está certo, né? Na minha visão, nenhuma das duas está certa, né? Nesse processo todo, até deixo aqui como lição de casa para vocês, se vocês tiverem curiosidade, né, assistam uma série chamada Adam Smith na HBO, né, que essa série ela conta a história, né, da Revolução Sem Armas, né, que foi ali a criação dos Estados Unidos, como foi criado, né, a carta, né, que deu início, né, e deu assim o start para a criação e para a independência dos Estados Unidos. Então vocês vão ver ali que foi um processo que aconteceu através do diálogo, né? Um processo que aconteceu através da negociação, do diálogo e da real democracia, né? Então é interessante que vocês possam perceber para não ficarem apegados aí com direita e esquerda. Até porque, agora eu vou explicar por que eu estou citando isso aqui no vídeo. Porque para mim, né, dentro da era de aquário, né, dentro da era de aquário, que é uma era que prega a igualdade, liberdade e fraternidade, né, portanto prega a união, né, e a cooperação entre as pessoas e os povos, né, deveria ser sem ancestralidade, sem fronteiras, sem divisão entre países, mas a gente sabe que é difícil, né, esse processo. Dentro desse processo da era de aquário, essa era de aquário deveria fazer um contrabalanceamento, né? Deveria buscar valores, né, no seu signo oposto, né, que é Leão. Então, valores leoninos e aquarianos deveriam fazer uma contraposição para se ajustar, né? E posso dizer para vocês com propriedade, porque esse é um estudo pessoal meu, Aquário, né, prega a compartilhamento, a divisão de bens, conhecimento, né, de cultura, né, para todos, né, e nivela também, né, por isso nivela o ser humano. Todo mundo pode ser igual, todo mundo tem algo a contribuir, todo mundo tem algo a adicionar. Se vocês pensarem politicamente, isso tem muito a ver com, né, a esquerda, tem a ver com a ideia do comunismo, socialismo, ou seja, eu divido, dou o mesmo valor para todo mundo ganha a mesma coisa,
então eu acabo, né, fazendo com que todo mundo possa ter alguma coisa, né? E aí, se vocês pegarem a ideia de Leão vai vender a ideia de que você vale, né, aquilo que vale o seu poder pessoal, o seu valor pessoal, né? Então, se você na sua vida consegue alcançar algum mérito, né, você deve receber ou acabar sendo beneficiado por isso, né? Se vocês pararem para pensar, essa ideia é a ideia a explicação que a gente tem para o capitalismo, né? E aí a gente pode dividir isso entre direita e esquerda, capitalismo, socialismo, liberalismo e, e comunismo, né? Então são partes da mesma coisa, né? Que eu particularmente achei que tinha se fundido ali na ideia da globalização, né? Porque a globalização permite que alguém faça um trabalho, entregue, né? E quem tem o conhecimento, né, acaba doando tecnologia, quem tem mão de obra acaba doando mão de obra e as coisas acontecem. Mas a nossa insistência em ficar vivenciando o passado, né, ou seja, ficar apegado com as ideias do passado, acabou meio que dando um outro viés para a globalização, né, que com o tempo vai se ajustar, né, mas os países começaram a perceber que economicamente talvez a globalização beneficie um ou prejudique o outro. Então são coisas que vão acabar se ajustando, né? Mas por que eu estou trazendo todo esse assunto aqui? Esse assunto talvez para você chato, né? Você começou um vídeo para ouvir falar de astrologia. Por que eu estou trazendo esse assunto? Porque essa oposição nesse grau 29, né, Plutão grau 29 de Capricórnio e Marte grau 29 de Câncer, depois, né, Marte entra em Leão, e lá para o dia 19 de novembro Plutão entra em Aquário, né, significa, para mim, ao meu modo de ver, é que a gente vai ter que aprender a lidar, aprender a integrar essas ideias, né? Se a gente entende que a globalização é necessária, a gente vai ter que aparar as arestas. Se a gente se vê nessa polarização onde a gente não consegue entender, né, que primeiro a gente precisa ter um valor, encontrar o nosso valor, Leão, para depois dividir esse valor, né, com os outros Aquário, a gente vai ficar nessa luta, né? Então é interessante, e eu estou botando isso aqui para vocês pensarem sobre o assunto, né? De que forma isso influencia a vida de vocês, né? Talvez para mim seja até fácil de pensar nisso, né? E foi um assunto que me chamou a atenção desde novo. Primeiro porque, né, sou astrólogo. Segundo porque tem uma oposição no meu mapa astral, né? Eu tenho Saturno, né, em conjunção com ascendente em Leão, fazendo oposição para Marte em Aquário, né? Então eu não conseguiria desenvolver uma conexão entre esses dois planetas se eu não conseguisse entender o meu valor pessoal, né, e tentar usar esse valor pessoal em prol da comunidade, né? Então talvez, se vocês pegarem qualquer livro de astrologia, para quem tem essa oposição Marte, né, em Marte e Saturno, né, é uma oposição bastante difícil, que, né, acaba deixando as pessoas ou muito medrosas, né, com muito receio de fazer as coisas, ou muito agressivas, né? Então, para mim foi essencial fazer essa conexão, né, entender, né, essa ideia do valor pessoal, quanto o valor pessoal é importante para mim,
e o quanto compartilhar é importante para mim, né? E aí, como eu posso fazer essa ponte, né? O próprio trabalho aqui de falar sobre astrologia, de certa forma, é isso, né? É mostrar para vocês o quanto eu consegui, né? Dividir com vocês o quanto eu consegui fazer dessa ponte, né? Então, essa dica que eu dou para vocês não vai resolver o problema da polarização, não vai resolver o problema dessa desconexão que a gente tem, né? Que a gente, essa tendência a olhar para o passado, a se apegar ao passado, mas pelo menos pode, na sua vida pessoal, pode te ajudar a tomar uma decisão, né? E eu acho que as decisões, elas estão muito ligadas com a ideia da liberdade, né? Leão precisa desenvolver a sua liberdade pessoal, né? Precisa ser rei da sua própria vida, né? Precisa tomar as decisões pela sua própria cabeça, pela sua própria razão, né? E, né, depois, quando essa sua posição, essa sua razão, essa sua decisão é exigida no grupo, né, ela precisa ser mantida, ela precisa ser, eu preciso ter o direito de exercer essa liberdade, né? E aí, mais uma vez, eu lembro do movimento que a gente vê, né, na sociedade, que é exatamente essa busca pela liberdade, essa busca que muitas vezes é colocada em, assim, ela é uma tentativa de manipulação da população, né, através do judiciário, através das eleições e tudo mais que vocês veem. Então, é importante que vocês percebam isso. E voltando, né, ao começo do vídeo, tudo isso acontece quando a gente tem uma alunação, né, uma alunação de Escorpião, ou seja, né, mexe com o nosso emocional, mexe com os nossos apegos, com aquilo que a gente entende como agradável ou não, né? Às vezes é preciso mudar nossas ideias, né, rever conceitos, né? Então eu acho que Marte em Leão, né, e Plutão em Aquário são forças transformadoras, né, que vão mexer com essa rebeldia, né, dentro da gente. Como a gente vai brigar pela nossa liberdade, né? Leonina, de uma forma leonina, uma forma aquariana, ou talvez uma forma, né, já combinada ali de Leão com Aquário, mas de qualquer forma vai surgir essa necessidade de você brigar pela sua liberdade, né? E pela liberdade do grupo, né? São movimentos que vocês veem aí na sociedade, né? E mais uma, eu falei que ia falar bastante hoje, né? Mais uma coisa, né, para vocês pensarem. Nós, né? Se a gente pensar qual a importância, né, de Aquário para o signo de Escorpião, né? São signos fixos, né? Então são signos que eles concentram as energias dos elementos, né? Então Escorpião concentra a energia emocional, Aquário a energia mental, Leão a energia motivacional, né? Então, para Escorpião, Aquário é a base familiar, né? Então, Escorpião precisa desenvolver todo o potencial racional e mental que ele herdou da sua família, dos seus amigos, das pessoas mais próximas, né? E para Escorpião, a casa 10, que é a casa da realização profissional, é Leão, né? Então, todo ascendente em Escorpião quer se tornar um leão, quer se tornar alguém de sucesso, alguém cujas pessoas olhem, né, e vejam que é uma pessoa vitoriosa, uma pessoa que é rei ou rainha da sua própria vida. Então,
para Escorpião, o signo de Leão é muito importante, né? É a casa, né, para quem tem ascendente Escorpião, Leão é a casa 10, né? Ou seja, aquele cume da montanha que Escorpião quer alcançar, né? Então, é extremamente importante que vocês, né, olhem para essa combinação, né, Aquário, né, Leão e Escorpião como como se fosse um motor que vai ali mostrar para você de que forma você vai transformar a sua vida para ser aquilo que você, para ser, assim, o mais, assim, a ideia ou a visão do melhor que você pode ser, Leão, né? E de que forma você vai distribuir ou compartilhar isso que você é com os outros Aquários, né? Então, e é lógico, né, que tem mais um signo fixo que é Touro, que vai sofrer também, né, toda essa influência, né? Touro ali, né, fazendo oposição para Escorpião, vai se sentir um pouco mexido, porque Touro é muito apegado com, né, a matéria, com os bens materiais. Então, ou seja, por que eu preciso reciclar? Por que eu preciso jogar fora? Por que eu preciso transformar isso, né, se eu posso deixar do jeito que está? Então, né? Então, esse movimento dos outros signos fixos acabam também mexendo com o signo de Touro. E aí, só para terminar, né, essa lua nova em Escorpião, no grau 9 de Escorpião ali, faz um trígono muito bacana com Saturno que está em Peixes, né? Ou seja, de certa forma a gente tem responsabilidade, ou seja, se você é capaz de ser escorpiano e ter um entendimento, sim, do seu emocional, um entendimento mais profundo do seu emocional, né? Você vai poder usar isso de forma responsável quando cuida, quando trata com os outros, né? Que é o Saturno em Peixes, que pede empatia. E aí esse Saturno, essa semana, hoje, que é domingo, esse Saturno faz uma quadratura para Vênus, que é uma quadratura, né? Quadratura com Vênus e Saturno é sempre uma quadratura ruim, né? Uma quadratura que pede, quando você quer, a Vênus sempre pede de certa forma, uma necessidade de meio que busca pelo prazer, né? Busca pela boa vida, os prazeres, né? Dos sentidos. E aí, fazendo uma quadratura com Saturno, né? Então a gente fica meio, eu não posso comer demais, eu não posso beber demais, eu não posso dormir demais, entendeu? Você fica meio ali, né? Como se tivesse ali alguém te falando, isso é muito gostoso, mas engorda, né? Então tem sempre uma vozinha ali tentando te puxar a responsabilidade e não se entregar tanto aos prazeres, né? E o prazer de uma Vênus em Sagitário não é um prazer, é um prazer mais mental, né? É um prazer da descoberta, da busca pela sabedoria, da aventura, né? Pela aventura, desde a viagem até os relacionamentos, né? Como você se relaciona com os outros, né? Então, o prazer da Vênus em Sagitário é isso. Então, vai ter uma vozinha ali, né? Saturnina ali. Olha, toma cuidado com isso, com aquilo, né? Então, fica a dica aí para vocês, né? E depois dessa Vênus, depois de fazer essa quadratura com Saturno, a Vênus vai se encaminhando durante a semana para oposição com Júpiter, né? Lembrando que a Vênus está em Sagitário e Júpiter rege Sagitário, né? Então, essa oposição a Vênus e Júpiter, ela sempre traz um certo nível de exagero, porque a Vênus, né, está muito conectada com os prazeres, né, com algo aproveitar a vida, e Júpiter
expandir, né? E também aproveitar a vida. Então, quando faz essa oposição, a gente fica com um nível bem grande de exagero. A gente tende a comer demais, tende a beber demais, a namorar demais, a se expor demais, né? Então essa quadratura antes que a Vênus faz com Saturno em Peixes era até de certa forma positiva, né? Você vai se controlar, vai se medir, né? Depois vai soltar o rei quando tiver essa oposição da Vênus em Sagitário, né? E Júpiter em Gêmeos. Lembrando que são signos, né, muito voltados ao intelecto, né? Então, se você exagerar, por exemplo, em ler demais, em conversar demais, vai ter pouco efeito, né? Agora, os outros exemplos que eu dei são mais perigosos, né? Então, eu acho que é isso, né? Na verdade, assim, por pior que seja o cenário dessa oposição de Marte no último grau de Câncer, né, e Plutão no último grau de Capricórnio, acaba acontecendo vários contatos, né, positivos, vários aspectos positivos, né, porque Plutão está ali no finalzinho de Touro, Netuno está no finalzinho de Peixes, né, então é quase formado uma estrela de 6 pontas, né, porque não tem nenhum planeta em Virgem, mas quase formado uma estrela de 6 pontos. Então existe um certo equilíbrio, é como se as forças estivessem ali se ajudando mutuamente, mas eu acho que isso não tira a agressividade, a impulsividade dessa oposição Marte e Plutão, né? Então, cuidado com aqueles assuntos que eu falei para vocês, né? E também todo esse assunto que eu trouxe aqui para vocês pensarem aí sobre o quanto vale a liberdade, o quanto ela é importante para você, se você está vendo o mundo entregando liberdade, né? Eu acho que essa entrada de Marte em Leão e Plutão em Aquário é como se tivesse, né, meio que fazendo a pergunta não só agora no pessoal, né, mas está fazendo a pergunta para a sociedade. E aí, né? Vocês têm real liberdade? Vocês são donos da sua própria vida? O povo realmente é que tem o poder? Então, questões aí que eu acho que virão aí nos dias próximos, né? Então, eu estou adiantando-as aqui. Se você tiver interesse, tiver disposto, bons motivos aí para sua meditação. Então, uma boa semana, um abraço, tchau.